O jornalista Jorge Lins confessa que é apaixonado pela área médica. Mas a época em que deveria ingressar no ensino superior, em nenhum momento lhe passou pela cabeça a ideia de prestar o concurso vestibular para a medicina. Jorge estava concluindo o ensino médio e havia decidido que o teatro era o negócio ao qual ele queria se dedicar. E, de fato, efetivamente se dedicou. Tem 50 anos que Jorge Lins faz teatro em Sergipe. Gostaria de fazer um curso superior. E fez. Em Sergipe não havia nada na área de artes, não havia nada na área de comunicação, e o que mais se aproximava dos seus ideais nas humanidades era o curso de Direito. Prestou concurso vestibular, foi aprovado, é bacharel em Direito, é advogado. É sobre estas escolhas e sobre a sua trajetória no Direito que nos fala Jorge Lins neste novo vídeo de Memórias. Eu passei no primeiro vestibular que eu fiz. A minha sala eram 23 pessoas, alunos. 20 mulheres e 3 homens. Todos passaram de primeiro no vestibular. Eu não esqueço nunca disso. Homem era eu, Joelso Tadeu Machado. Joelso, que foi o diretor do DR, Tadeu Machado, que você conhece, casa de Lânia. E mulheres, várias pessoas importantes. A doutora Geodete, Lucília Reis, Rica Cacuda, era médica. Na época não tinha outra opção em Aracaju. O curso que mais se aproximou de mim não tinha comunicação, não tinha arquitetura, não tinha nada assim, né? Psicologia eu teria feito. Depois eu me arrependi. Hoje eu acho que eu faria medicina, se eu voltar atrás. Eu sou apaixonado pela área médica, mas eu sei que na época eu sabia, se eu fizesse medicina, eu não podia fazer teatro, porque eu tinha que me dedicar, senão eu ia virar um César Macieira da vida, né? Que nunca se dedicou, nunca foi um bom médico, nada. Eu queria fazer um curso que possibilitasse que eu continuasse fazendo teatro, eu queria fazer teatro na época. Gostei como network, né? Como conhecimento, como relação que eu mantive com as pessoas, descobri um mundo no anterior, né? Na faculdade de Direito. Agora, fui da última turma da faculdade de Direito da Rua da Frente ainda, não tinha campus universitário. Eu, na verdade, gostei dessa, mas a faculdade em si, eu não gostava. Os professores me passavam porque sabiam que eu... Do Carlos Brito, Antônio Góes eu era apaixonado, foi desembargador depois, eu gostava. Eu fui colega de sala de José dos Anjos, que hoje é desembargador e tudo, a gente brincava muito. E Gilson Félix também, meu colega de sala não, de cadeira, assim, vizinho, durante a faculdade toda. Luiz Eduardo Oliva também foi meu colega. Lealdo Feitosa foi fazer direito por causa da minha cara, por mim. Lealdo, ele tinha feito 3 vestibulares de medicina, tinha pego pau. E aí eu fui estudar com ele em Naldo Alencar, que o Naldo tem um curso de português, né? E eu dizendo a ele que, ele disse, você passou no primeiro, quando eu passei no primeiro. Jorge, eu lembro de você lá no curso, você não faz nada, passou no vestibular, passei no primeiro. Fazia direito também. Foi assim que o Lealdo entrou. Essa história, quando o Lealdo fica rico para a minha vida toda, mas Luiz Eduardo também era meu amigo de infância, mas não, adolescência, a gente é amigo de adolescência, né? E Luiz Eduardo, eu influenciei ele para o direito realmente, porque ele era um cara para fazer comunicação. Luiz Eduardo sempre tinha uma revista. O direito constitucional, que Carlos Brito me ensinava, Carlos Brito é maravilhoso como professor, né? Então eu gostava muito dele. Ele estava naquela fase deixando de ser direita, que Carlos Brito era direita antes, né? Passou a ser de esquerda. E ele estava mudando. Eu defendi várias coisinhas de Carlos Brito em festivais, enquanto inclusive filho falado, fui ensaiar na casa dele. O Carlinhos, eu tenho um carinho pro Carlinhos, a família toda, eu tenho diz que o Brito é que nem o Antônio Carlos Magalhães, você ama ou odeia, né? Então eu amo os Brito. Com todas as dificuldades de amar um Brito, tive uma relação muito boa com todos eles, sempre tive. Com o César, com... Luiz Eduardo Oliva foi a grande amizade minha, né? A gente aprofundou muito a amizade da gente lá no curso de Direito. O Luiz Eduardo sempre foi um sujeito que não só criou o grupo comigo, Raiz, como ele realmente era um cara que, da minha época, ele tinha, porque ele trabalhava na universidade como funcionário, mas ele tinha um dinheiro certinho. Eu era pobre, professor do Visão, ganhava uma besteira no Visão. Quem me deu o primeiro emprego público foi Antônio Carlos Valadares. Ele me chamou na época que ele era o todo-poderoso, que era o secretário de Educação, mas era o candidato a governador de Augusto Franco, era Augusto Franco governador. E ele me chamou e disse que, olha, eu quero lhe empregar. Ele, na verdade, queria me trabalhar politicamente, eu não tinha interesse nenhum nisso. Aí ele me deu um emprego
me chamou para ser coordenador depois e me botou na subsecretaria de cultura quando foi criada a subsecretaria, para trabalhar com o Eduardo Costa. Quis fazer pós-graduação, nada disso. Na época eu não tinha esse negócio. Eu estava muito envolvido com cultura já, né? Tive, no Jackson não tinha educação religiosa. No colégio do padre de Itabaiana também tinha, quando eu era pequenininho. Meu pai era católico, minha mãe também, frequentava a igreja. A gente, lá meus irmãos todos romperam essa história de ir, mas eu ia de vez em quando para a igreja. Fiz primeira comunhão, fiz. A foto tradicional. Acho que foi até Lideu que tirou. Essas fotos tradicionais do cavalinho, eu sei, todas elas. Meu pai, como falei a você, ele foi um cara ligado à política, do jeito dele, né? Então, eu não tive uma educação, tanto que eu me descobri ser político e social já bem mais maduro. Talvez no Ateneu. Eu já no Jackson já não gostava de alguma coisa, no Ateneu, né? Agora, eu me descobri mais político mesmo na época que meus espetáculos foram censurados, né? Eu tive o único texto infantil censurado na ditadura militar, que é a versão da Cigarra Sumiga da gente, que saiu, foi matéria de Amy Chauski no Jornal do Brasil, matéria grande, matéria da revista Visão. Fizeram um curta-metragem no Brasil sobre essa peça, Formigas Censuradas. E aí, naquela época, eu já tinha, fui da primeira diretoria do DCE, eu sou presidente, eu, José Eduardo Oliveira, a gente já tinha uma ligação política. Então, no Ateneu, eu me descobri politicamente. Continuei treinando diretoria, mas mais ligado à cultura. Sempre fui ligado à cultura, né? Então, eu nunca fui daquele militante muito de passeatas, nunca fui isso. Certo. Nunca na minha vida, eu sou muito sincero. Tanto que eu sempre fui de esquerda, mas nunca participei de movimentos de esquerda nenhum. Cara. Mas eu já me peguei voltando em João Alves. Então, eu assumo isso. É complicado. Uma vez eu disse, doutor João mesmo, doutor João, eu já voltei no senhor uma vez. Só uma?